Boa noite a todos e a todas. Eu acho que, pelo adiantado da hora, a gente já podia iniciar com a fala do Enauro. O Enauro, acho que é conhecido de todos vocês, é um artista plástico reconhecido do estado de Goiás, de Goiânia. E atualmente trabalha no Museu de Arte de Goiânia, museu instituído pela Prefeitura e mantido pela Prefeitura de Goiânia. Então, com a palavra o Enauro, e em seguida a fala dele, vou tecer algumas considerações e abrir a palavra para o público. E a gente tem um compromisso com a organização da GEM de terminar o evento no mais tardar até às 9h30 ou 21h30, ok? Então, façamos um bom debate nessa noite de hoje. Uma palavra enorme. Obrigado. Boa noite. Bem, eu acho que antes de começar a falar, a Lagoa me chamou para fazer essa fala aqui e confesso que eu não, assim, de última hora, assim, não tinha nada muito preparado para isso, então eu vou fazer uma improvisação, vou tentar alinhavar algumas coisas que eu venho observando através do meu trabalho junto ao museu. Mas antes eu queria dizer que esse trabalho que eu desenvolvo junto ao museu, eu sou artista plástico, né? E divido a minha tarefa de artista plástico com o trabalho, né, de comissário de museu. Agora, aprendi essa palavra nova agora, essa semana passada, eu achei ela linda. Eu acho que juntar o meu trabalho de artista com o trabalho de comissariado de museu, acho que é uma coisa muito interessante, que eu acho que vem, inclusive, ao encontro de um trabalho que eu desenvolvo já há algum tempo, que chama Projeto Barreiro, Programa Ambiental Total. Esse NOMAM, na verdade, ele aponta, ele tem como base um conceito de crítica institucional que foi fundamentado por uma artista americana chamada Andrea Fraser, ainda no final dos anos 60, 70, e como uma forma de arte apresentando organizações, né? Crítica institucional é a arte que expõe as estruturas e lógicas de museus e galerias de arte. Então eu acho que essa ideia ela é bacana para juntar o meu trabalho de artista com o trabalho do museu, sobretudo porque assim, eu passo muito mais tempo no museu que no meu ateliê. Se eu for contar somente o meu tempo de ateliê com o trabalho de artista, eu vou dar um prejuízo terrível, né? Então acho que juntando, aí eu consigo fazer uma coisa mais interessante, inclusive nesse sentido de crítica institucional, né? E sobretudo porque o projeto Barreiro, ele se vincula com crítica institucional, com projeto de crítica institucional, ele trabalha com essa questão, tentando relacionar questões de ordem social, né? Uma vez que a crítica institucional ocupa-se de sites, acima de tudo, como sites sociais, que a Andrea disse que são conjuntos estruturados de relações que são fundamentalmente relações sociais. Dizer que são relações sociais não significa opô-las às relações intersubjetivas ou mesmo intrasubjetivas, mas dizer que um site é um campo social dessas relações. Eu acho que essa é uma questão importante porque eu relaciono o Barreiro, que é o riacho que nasce nas imediações do Museu de Arte Contemporânea, ao Museu de Arte Contemporânea e com tudo que está implicado nessa relação aí de exploração, desde a questão da implantação do museu numa área de ABT, né? Como também é o Museu de Arte de Goiânia, que também foi implantado numa área de ABT, né? há algumas décadas atrás,
e agora o Museu de Arte Contemporânea também passa por esse mesmo processo, né? E como parte de um processo de legitimação das operações da iniciativa privada, da ocupação do espaço público, da partilha do espaço público, enfim. Mas aí eu acho que isso já é o suficiente para justificar essa minha relação de artista, enquanto artista, com o Museu de Arte Goiânia, né? E dizer que, enfim. E aí, feito isso, eu volto para falar sobre o Museu de Arte Goiânia. Eu não sei se vocês sabem, o Museu de Arte Goiânia foi criado por decreto-lei em 69, né? E não existia um acervo, né? Ele foi criado e um ano depois ele foi inaugurado aqui na Praça Universitária. Talvez vocês todos conheçam esse prédio que existe aqui, difícil de ser, inclusive, percebido hoje em dia, sobretudo depois de tantas intervenções sobrepostas, né? Aquela arquitetura que a gente quase não percebe, ou percebe, quando percebe, como uma coisa muito estapafúrdia ali no meio da Praça Universitária, né? Parece uma coisa, sei lá, uma coisa interplanetária, não sei, uma nave intergaláctica, não sei. Muitas intervenções foram feitas sobre aquela arquitetura, uma arquitetura, inclusive, que é prêmio internacional, né? E foi criado, foi construído, o projeto inicial do museu, ele é de um escritório de arquitetura que ganhou a licitação, um escritório de arquitetura de Curitiba, um escritório pertencente a um artista muito importante, precursor da arte contemporânea, um dos precursores da arte contemporânea do Brasil, que é o Ademar Cordeiro, que é o autor do projeto paisagístico da Praça Universitária. Né? O projeto do prédio em si é de outros arquitetos, que infelizmente agora não lembro o nome deles. São importantes, mas não tão importantes, talvez, como o Ademar Cordeiro. Mas, enfim, e é um prédio modernista, talvez um dos prédios mais significativos daquele momento construído em Goiânia. Foi prêmio internacional, isso já dá uma boa noção. E é muito peculiar, porque o conceito do prédio, acho que diz muito, porque os arquitetos pensaram naquele espaço, quer dizer, é o quê? É uma laje, um projeto bem modernista mesmo, uma laje apoiada em cima de paredes concêntricas, né? Em vez de ser um quadrado, né? Paredes formando um quadrado, um telhado em cima, são paredes que divergem, né? Assim, e com uma cúpula apoiada sobre essas paredes. Ou seja, o museu e esse é cercado por vidros, né? Paredes de vidro. Então ele é aberto para a cidade. Então, como não existe um acervo, acho que os arquitetos pensaram que o museu então estaria aberto numa relação direta com a cidade, para ser pensado, para pensar a arte num diálogo aberto com a cidade, voltado em várias perspectivas, né? para todo o entorno da Praça Universitária e da cidade. Acho que isso é muito legal, mas isso é uma coisa legal. Uma outra coisa é que, como não existe um acervo, eles não fizeram uma área eles não pensaram essa coisa, esse diálogo no entorno, mas não criaram uma reserva técnica. Ou seja, um espaço onde se pudesse guardar as obras. Não havia obras, não havia espaço para guardar as obras. Bem, e o museu foi inaugurado, então, em 71, e foi convidado para ocupar o seu cargo de direção a Mauri Menezes, que era um artista plástico, talvez vocês conheçam, né, e que dava aulas na Faculdade de Arquitetura, na antiga EGBA, Escola Goiana de Belas Artes, e também tinha, se não me engano, um cargo no governo municipal. E foi por isso que ele foi então convidado para poder
exercer essa função de primeiro diretor do Museu de Arte do IEM. Então ele tinha essa batata quente na mente, de como resolver esse problema, né, de um museu que não tinha acervo. Que museu é esse? Né? Então ele tinha, a primeira coisa que a Prudência Maurício fez foi correr atrás de levantar obras para constituir esse acervo. E ele, então, ele foi espertamente na Universidade Católica e repediu para a universidade o acervo pertencente, remanescente, melhor dizendo, do primeiro congresso de intelectuais da América Latina, o conhecido, né, Congresso de 54, né, que foi realizado em 1954. Não sei se vocês sabem, esse congresso reuniu intelectuais da América Latina inteira para discutir, era um congresso de esquerda, fundamentalmente de esquerda mesmo, um congresso que a maioria dos seus participantes eram comunistas, né, e se reuniram em Goiânia para discutir a penetração o avanço do capital norte-americano. A gente está falando de 54, é um período de Guerra Fria, né, em que os Estados Unidos está competindo pelo poder econômico do mundo ocidental com a União Soviética. E ele vai armar todo um esquema para poder vencer essa batalha. E um dos esquemas é lançar sobre o Brasil, né, e jogar, e expandir, não apenas economicamente, mas, né, também simbolicamente, através da arte, da cultura, etc. Então, e esses intelectuais se reúnem para poder discutir esse problema, né, para resistir, de que forma resistir a essa penetração. E foi um congresso muito, muito efervescente, com participações muito contundentes, né, e nesse salão, nesse evento, que estava inclusive, infelizmente, o Gilberto deveria ter vindo, mas não veio, porque estava doente, ele adoeceu na véspera, ele não pôde vir, mas muitos outros vieram. Nesse congresso foi realizada uma grande exposição de arte, que reuniu mais de 700 obras ao todo. Quer dizer, uma exposição de 700 obras é uma exposição bastante grande. Né? Acho que poucas bienais em São Paulo conseguiram reunir tantas obras assim, né? Das quais 300 eram de artistas modernistas. O restante eram de obras que o Confalone, o Gustav Ritter, Luiz Furado e outros recolheram, percorrendo todo o estado de Goiás. O estado de Goiás, naquela época, Goiás e Tocantins. Eles percorreram tudo e reuniram obras de arte indígena, de arte popular, esgotos e, inclusive, uma grande exposição, uma grande exposição, a maior exposição, talvez, já realizada em Goiânia, da obra do Guevara, que era desconhecido até então e que, a partir daquele momento, se tornou conhecido nacionalmente e internacionalmente, já que existia um pouco de né? E então, isso tudo só para vocês terem uma ideia da dimensão e da importância desse salão. Né? E foi um grande, essa exposição foi assim, aplaudida por todos, porque não só pela dimensão, mas pela qualidade, pela organização, por tudo, enfim. Dessas obras, dessas 700 obras, né, as 300, não todas as 300 obras dos artistas modernistas foram para a Católica, mas grande parte foram doadas pelos artistas que inclusive pertenciam, a grande maioria, aos clubes de gravura, né, de Porto Alegre, de São Paulo, de Recife, enfim, e outros. Essas obras foram para a Universidade Católica. As outras de arte popular, arte indígena, eu não sei o que aconteceu com isso, eu gostaria de saber. Se alguém soubesse, se alguém souber, eu gostaria de saber o que aconteceu com esse outro material, onde foi parar, se foi parar em alguma fundação e tal, seria interessante saber.
né? Mas a arte modernista estava lá e a Mauri então consegue trazê-la para dentro do museu. Né? É o primeiro acervo histórico do Museu de Arte Goiânia, então é constituído por essas obras que o Amauri teve a brilhante ideia de juntar então com aquela que seria a segunda geração, porque essa exposição reunia obras da primeira geração de artistas goianos também, né? que estavam produzindo aqui desde o início dos anos 50, até um pouco antes, porque se a gente considerar aqueles artistas que vieram de Goiás Velho, né, e que começaram a fomentar uma primeira discussão a partir de 45 e tal. Mas é a geração dos anos 50, de Confalone, de Rita, que vai realmente dar consistência, que vai realmente constituir, dar início à constituição, pelo menos, de um campo artístico aqui e tal. Essa geração, a geração desses artistas do Amauri vai reunir com a geração dos anos 70, que são já os filhos dessa primeira geração, que já vão estar, digamos, enviando, já vão estar preparando trabalhos para enviar para a Bienal de São Paulo de 71. Né? Todos devem saber que a Bienal de São Paulo de 71, as três bienais, se não me engano, da década de 70, na verdade, são bienais que deram início àquilo que, ao programa de bienais nacionais, né? Porque até então a Bienal tinha um outro caráter, era mais internacionalista, e ela então se volta para as questões nacionalistas a partir daquele momento, por causa da ditadura militar. Né? Os organizadores são forçados a fazer isso, a olhar para o Brasil, porque a vanguarda da arte brasileira, estava toda ali no Sudeste, ela se exila ou boicota a Bienal em função de que o maior crítico de arte daquele período, e segundo alguns críticos atuais, dizem que esse é o maior crítico de arte que o Brasil já teve, Mário Pedrosa tinha sido exilado. Então, os artistas boicotam a Bienal. Os artistas que eu falo, os artistas da vanguarda, os artistas que constituíam a arte brasileira, os artistas do Sudeste. Né? E a Bienal, então, se volta para o resto da América Latina e cria, então, as representações, as chamadas representações nacionais. E aí existe uma parte que é dedicada à arte brasileira das regiões. E é por isso que a arte goiana, então, entra pela primeira vez a essa abertura para a arte goiana aparecer ali. E talvez, se não fosse a ditadura militar, olha que interessante, né? Se não fosse a ditadura militar, provavelmente, até hoje, nós estaríamos no limbo, né? Ou não. Mas, enfim, isso é uma coisa para se refletir, não é mesmo? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora. O que acontece, então, é que o Amauri então, consegue reunir essas duas gerações, ou seja, uma geração dos anos 50, a geração dos anos 70. Uma geração mais preocupada com questões regionais e uma outra mais voltada, mais antenada com a produção das vanguardas. As vanguardas, na verdade, estão voltadas para a arte internacional, buscando se equiparar. Segundo a Eleutério Sica, um texto publicado nos anos 80, que chama Brasil de Arreia, a preocupação da arte brasileira, ou seja, das vanguardas, naquele momento, era produzir uma linguagem Brasil capaz de projetar o país no mundo. Então, isso é muito interessante, porque enquanto a arte das vanguardas buscava essa relação com o mundo, a gente tem, então, uma outra vertente de uma arte supostamente que estaria voltada para questões regionais. E então a gente tem
essa representação ali no acervo, no primeiro acervo, no acervo histórico do Museu de Arte Goiânia. Eu acho isso muito importante porque mais tarde, na década de 90, a gente vai ter com a criação do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, né, o MAC ele assume um papel papel importante, que é o papel de representar as novas gerações, as mais novas gerações de artistas, né, de mediar essa relação dessa produção mais jovem com a arte brasileira, e o Museu de Arte Goiânia, que teve esse papel importante, pelo menos até a década de 80, se volta então para a questão da arte regional. Entra aí uma questão que ela é complicada, porque essa relação da arte regional com a arte produzida nos grandes centros, ela é muito complicada, ela é complicadora da questão da arte brasileira, na medida em que os grandes centros são os responsáveis pela produção de pensamento. Né? Se a gente pensar no processo de construção da nossa modernidade, o sertão, o interior do Brasil, ele funciona, ele vai ser definido como produtor de insumos primários para abastecer a indústria paulista crescente. Né? Isso cria uma questão, uma dualidade, uma ambivalência muito importante, cria uma ambivalência que vai fazer com que a produção de pensamento vai estar vinculada à produção industrial paulista. E nesse aspecto, eu acho importante lembrar, por exemplo, uma exposição que aconteceu 2 anos antes do Congresso 54, em 1949, em São Paulo, quando o Matarazzo convida um crítico de arte francês, Louis Degas, para montar, para apresentar, para mostrar ao Brasil a arte abstrata, europeia e norte-americana. Essa exposição ela foi patrocinada pelo Matarazzo em colaboração com o Rockefeller. Né? E é curioso, é uma anedota, um fato interessante que acontece nessa primeira mostra, é que o Louis Degas pediu para os organizadores daqui prepararem um espaço para ele trazer as obras. Ele estava lá na França fazendo a curadoria das obras que ele traria, e ele foi também aos Estados Unidos para fazer um apanhado do material de lá que ia trazer. Esse material dos Estados Unidos não chegou a sair do porto dos Estados Unidos por questões alfandegárias, enfim, a arte francesa veio, a arte europeia veio, e quando chegou aqui, Louis Degas, com toda essa bagagem, ele dá de testa com um espaço que havia sido preparado para essa exposição, todo coberto de chita, né? Todo o espaço lindamente decorado, as paredes todas forradas de chitão, para expor Mondrian, para expor Kandinsky, Ensor, enfim, toda a arte abstrata francesa. E ele ficou perplexo, ele não esperava tudo isso. Ele ficou assim: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Né? E não houve meios de ele convencer as pessoas de que aquilo não era possível. Né? Não houve, ele ficou frustradíssimo, foi embora, frustrado, porque o seu projeto foi inteiramente falido mesmo por conta dessa história. Né? Assim, aí ele foi embora e desistiu de fazer qualquer coisa nesse sentido e tal, aqui. E apesar disso, apesar dessa e frustrante exposição da arte abstrata no Brasil, 2 anos depois, em 51, Marx veio a premiar a Bienal de São Paulo. Né? E essa é uma coisa, eu acho isso tudo muito interessante. Quer dizer, como
como produto, como quer dizer, a gente tem claramente aí a questão da empresarial, os empresários paulistas produzindo, financiando a arte para, como uma espécie de capital simbólico, né, para eles se afirmarem como classe empresarial. E é curioso porque esse processo também faz com que o empresariado paulista ele cresça e se desenvolva não em competição com o mercado externo, mas explorando o capital interno, né, de insumos primários e tal. Essa divisão é muito importante porque vai fazer com que, então, São Paulo produza pensamento, e enquanto a gente fica sempre que a gente tem algum... Não é que não tem artistas, não tem produção intelectual, não é isso não. É porque sempre que alguma coisa aqui surge, tem que correr para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque é lá que as coisas acontecem. Aqui as instituições vão ficando cada vez mais sempre acéfalas, né? Sempre sem ninguém para responder por elas, e isso causa um problema sério de enfraquecimento das instituições. Eu vou acho que eu vou ler um parágrafo aqui, um texto do Gessé Souza, que chama A Tolice da Inteligência Brasileira, ou como o país se deixa manipular pela elite. Ele fala assim: a mesma divisão que habita cada sociedade concreta e separa classes superiores e inferiores, incorporando a divisão entre virtudes não ambíguas da alma e as virtudes ambíguas do corpo, mas isso, ele diz que vai falar mais disso adiante, também está pressuposta nas relações globais em todos os níveis, em especial na ciência, instância legitimadora de todas as práticas do mundo moderno, onde os teóricos do centro são percebidos como aqueles que possuem cérebro e podem pensar teoricamente, e os teóricos periféricos só têm olhos e não cérebro, e, portanto, apenas veem dado empírico. A ciência reproduz, assim, o esquema das trocas desiguais na esfera econômica dos países que detêm tecnologia e dos que exportam matéria-prima, na medida em que as invenções, a ideia, será a apanagem dos pensadores do centro. O resultado é uma cegueira global que explica por que os conceitos centrais são sempre regionais. Na realidade, norte-atlânticos, eu diria, relembrando uma pessoa muito querida, professora da universidade, ex-professora da universidade, antropóloga, colega da lei, a Selma, dizia que era sudestocêntrica, ou paulistocêntrica, e não nacionais, como pensam alguns. E os conceitos periféricos sempre especularmente refletidos e também regionalizados. Eu acho que essa dá uma visão bem clara de como é que, né, se estrutura a nossa sociedade, ou seja, de forma totalmente ambivalente. Isso vai refletir nas nossas instituições. Um outro, para vocês terem uma ideia de como uma coisa é mais complicada, nesse período dos anos 60, em que o museu, dos anos 70, da passagem dos anos 60 para 70, no mesmo período que o Museu de Arte foi criado, ele se publica no Rio de Janeiro, no manifesto, os princípios básicos da vanguarda, né, através do programa, do esquema geral da nova objetividade, publicado durante a mostra de abril do ano de 67, na verdade, que apresentou, segundo ele, sem prejuízo da falta de unidade de pensamento, ele diz: o estado típico da arte brasileira, após as experiências concretas e neoconcretas, primeiro, vontade construtiva geral; 2, tendência para o objeto, ao ser negado e superado o quadro de Tovalete;
participação do espectador, corporal, tátil, visual, semântico, etc. 4. Abordagem e demanda de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos, tendências para composições coletivas e, consequentemente, a abolição dos ismos, características da primeira metade do século na arte de hoje. Tendências essas que podem ser englobadas no conceito de arte pós-moderna de Marquês. Bem, eu acho que isso dá uma ideia de como é que se estrutura então o campo, né? O Sudeste detém toda a questão conceitual, né, de estar encarregado de pensar conceitualmente a arte brasileira, né, e os artistas regionais, eles vão para os centros e entram e participam desse processo lá, ou eles são excluídos, né? Ou seja, ou eles são cooptados, ou eles são excluídos, né? Ou eles respondem por um discurso nacionalista ou internacionalista, voltado para as questões da arte, de uma linguagem Brasil, impostas por uma ideia de linguagem Brasil, ou eles são absolutamente alinhados a uma ideia de tradicionalismo, regionalismo, né? E eu acho que isso é uma questão que vai, inclusive, tem um encontro muito interessante em 57 entre Confalone e Mário Pedrosa, num jornal do Rio de Janeiro, o jornal Jornal do Brasil, em que o Confalone foi fazer uma exposição no Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, Museu Nacional, e essa exposição causou um furor do Mário Pedrosa, que disse que aquilo era uma amostra do que havia de pior e mais atrasado na sociedade brasileira, né? Que representava a mentalidade do interior do Brasil, né? E Confalone, por exemplo, no Congresso de 94, ele também afirma, eu acho essa uma fala muito interessante, que ele fala que a arte moderna, que bom que a arte abstrata quase não esteve presente naquele momento de 54 aqui em Goiânia. Que para o bem da arte, a arte moderna deveria estar no futuro, ou seja, ele não é que ele era contra a arte moderna, ele não era contra a arte moderna, só que ele achava que a arte moderna deveria ser consequência de um processo social e não uma coisa imposta de cima para baixo. Eu acho que essa é uma questão importantíssima e que nos dá uma outra dimensão da obra do Confalone, talvez não tanto como um grande pintor, mas como um cara capaz de articular e de criar um espaço absolutamente propício para a constituição de um campo artístico em Goiânia, né, de uma forma até bastante autônoma, né, em relação aos grandes centros. E eu escrevi um texto para uma revista de Porto Alegre falando sobre isso. Eu chamo esse texto de Confalone, um mestre à margem da arte brasileira, fazendo uma paródia, uma analogia com o título de uma obra do Schwartz, que me lembro bem, Brasil na periferia do capitalismo? Um mestre, ele está falando de Machado de Assis, um mestre na periferia do capitalismo, né? E que eu vou fazer um contraponto entre essa visão do Confalone e a crítica feita a ele por Mário Pedrosa, né? Que eu acho que no discurso de Mário Pedrosa existe esse preconceito, já reflete esse preconceito instaurado, né? E que
né, que produz essa ambivalência entre, né, o Brasil do interior, um Brasil do litoral, um Brasil dos grandes centros, um Brasil periférico, um Brasil sertanejo e o Brasil moderno. Né? Eu acho que essas questões, e isso é importante porque isso vai refletir, obviamente, nas nossas instituições. A gente vai ter um museu de arte que jamais se preocupou em produzir pensamento, um museu de arte que jamais fez o menor esforço para se autodefinir enquanto museu de arte. E isso é um problema terrível, porque até hoje as pessoas acham que Museu de Arte de Goiânia significa Museu de Arte produzida aqui em Goiânia. Não é um museu de arte, né? É um museu de arte particular, de arte particularista, eu não sei nem como dizer, mas uma coisa absolutamente localista. Né? E as pessoas brigam por isso, quando a gente tenta defender, fala, não, isso aqui é um museu de arte do município de Goiânia. Isso não quer dizer que tem a função de abrigar somente a arte produzida aqui. Não, tem a função de produzir, de abrigar arte. No entanto, essa deficiência, essa precariedade, ou seja, essa precariedade conceitual em se autodefinir como museu de arte, né, vai fazer com que ele fique absolutamente aberto a todo tipo de exploração. Os artistas mais importantes, eles vão para o Sudeste. Os que aqui ficam, né, eles acabam sendo absorvidos por essas instituições que acabam fortalecendo essa ideia de que ele é um museu absolutamente voltado somente para cá, serve apenas para isso. E ao mesmo tempo, mas como ele é uma instituição que tem a chancela, ele legitima o artista, né? O museu de arte. Então, existem muitas pessoas que aproveitam dessa fragilidade para poder legitimar seus trabalhos, né? E validá-los como arte. Isso é um problema porque hoje a gente tem um museu que começou uma coleção relativamente interessante, importante. Essa coleção foi se ampliando até mais ou menos meados dos anos 80, com alguns salões nacionais, mas a própria deficiência desses salões em se autodefinirem, em refletirem sobre si mesmos e sobre as obras que estavam entrando e tal, fez com que esse processo se enfraquecesse. E o museu hoje tem uma coleção com cerca de 1.000 obras. Dessas 1.000 obras, uma pequena parcela é significativa, a grande maioria são obras de caráter duvidoso. Questiona-se às vezes a questão de se fazer uma política de descarte. Eu acho temerária essa questão, porque da mesma forma que entraram obras de todo tipo, quem garante que um processo de descarte não vai descartar obras interessantes? Né? Muitas obras, ao longo desses anos da história do museu, se perderam em função dessa indefinição. Obras importantes que a gente hoje descobre, eu e a Yara, a gente está muito empenhado nessa coisa de pesquisar, às vezes a gente descobre que existiam obras no museu, através de imagens, de fotografia, de acervo, que não existem mais, e que são obras importantíssimas. Seriam obras importantíssimas se tivessem permanecido lá. Mas elas desapareceram por isso, por essa ausência, por essa deficiência, por essa falha de pensamento, por esse buraco, por essa lacuna. Né? Já? Só para você então, assim, a questão, não, eu não tenho muito mais que acrescentar, não. Eu acho que a questão é essa, é de dizer que o museu, quer dizer, existe a necessidade eu acho que, sobretudo, a coisa que é importante é que é preciso que a comunidade se atente para essa questão.
sabe? As pessoas têm que se tocar, a comunidade como um todo, da importância do museu. O museu é um lugar de construção de narrativas, é um museu onde se cria, onde se forja identidade, né? É um lugar de atravessamento, é um lugar de poder, né? O museu não é um lugar de guardar coisas velhas, não é um lugar de guardar velharia, não é um lugar onde você vai para ver aquilo que nos foi legado por gerações passadas. É também, mas é um lugar de construção de narrativas, é um lugar de produção de pensamento, é um lugar de afirmação de identidade. Sem o museu, quer dizer, a importância do museu numa sociedade, ela é cabal, né? O museu ele tem que estar no centro, ele tem que funcionar como um lugar, um catalisador, um lugar onde toda a comunidade, onde todas as línguas, todos os gêneros, todas as cores, né, ali se atravessam. É um lugar de manifestação da cultura, né? É mais importante do que outras questões, porque eu acho que assim, que dinheiro a gente ganha se a gente souber como ganhar dinheiro, né? A gente se organiza enquanto sociedade se a gente tiver algum conhecimento para poder se organizar. Então, o museu, é nisso que está a importância do museu, e as pessoas precisam ter consciência disso. É preciso fazer com que as pessoas que dirigem, né, com que as autoridades vejam o museu uma coisa fundamental. Isso tem que partir da comunidade. Quer dizer, a gente faz um trabalho de pesquisa, a gente tenta fazer algumas coisas ali, mas com uma precariedade muito grande, porque não existe nenhum investimento. A gente trabalha com verba zero dentro do museu. E não só o Museu de Arte, o Museu de Arte Contemporânea também é assim, né? O Oscar Niemeyer vive problemas terríveis. Até hoje não se constituiu enquanto museu de verdade, né? Também tem problemas ali de não conseguir sequer definir uma linha, de sequer questionar os acervos que entram. Ele também foi constituído, ele foi criado por decreto, né? E só depois ele formou um acervo através de coleção do Confalone, da SAI, depois da Caixa Econômica, não sei mais o que. Ou seja, e essas coleções entraram inteiras dentro do museu, sem que o museu dissesse, e depois a do Flamboyant, que é um problema seríssimo, que entra, né, e sem que o museu tenha a menor participação nesse processo. Ele não diz a que veio, né? É uma imposição das elites. A arte contemporânea, que entrou através do prêmio Flamboyant no acervo MAC, ela fez parte de um processo que buscava legitimar as ações da iniciativa privada e com o apoio do poder público. E muitas vezes também com o apoio da própria classe artística, porque a classe artística, ela acaba, para fazer parte da arte brasileira, acaba se deixando cooptar e faz esse discurso, faz o mesmo discurso legitimador desse processo inteiro. Não faz crítica. Eu citaria, por exemplo, um dos poucos trabalhos que entrou através do Flamboyant e que tinha esse olhar crítico, né, que percebeu a farsa do salão e fez a crítica, foi o trabalho do Ducha. O Ducha, um artista carioca, mandou um bilhete em forma de e-mail dizendo que ele viria a Goiânia comer um piqui, e em qualquer parte da cidade, e que se caso ele fosse aceito pelo salão, ele entraria no prédio do shopping center para fixar na parede do salão esse bilhete. Essa era a ação dele, né? E como ele foi premiado, ele não só foi premiado, ele foi incorporado ao acervo de arte de Goiânia,
né? E eu acho que o trabalho dele não é como sem que ninguém levasse em consideração essa questão política do trabalho dele, né? Premiaram, incorporaram o acervo como novidade, mas sem que essas questões políticas implicadas no trabalho dele viessem à tona. Eu acho que isso, enfim, ilustra bem o tipo de campo, o tipo de instituições que a gente ilustra, né, essa coisa da formação das nossas instituições, da precariedade das nossas instituições, e, enfim, eu acho que é o que a gente tem para resolver e discutir. É isso. Completamente. Em primeiro lugar, eu vou falar não mais do que 5 minutos, gente. Eu quero parabenizar a exposição do Reinaldo, né? Creio que ela traz muita informação, né? E uma reflexão muito séria, muito instigante, não só sobre um pouco da história recente da arte, né, em Goiás, mas uma reflexão sobre o que é feito aqui em termos de produção também de um conhecimento, como é que a arte pode também, a reflexão sobre ela pode trazer também um conhecimento sobre a região e sobre o Brasil, né? Então, eu penso que essas relações que você estabelece através dessa pequena história da arte moderna, da instituição da arte moderna em Goiás, ela é muito ilustrativa, né, de uma riqueza de pensamento extremamente interessante, né, quando a gente pode pensar que a arte ela nunca é separada do mundo social, do mundo cultural, né? Em momento algum, eu acho que isso já é um lugar comum, né? A gente pode conceber a produção de arte independente, por mais que ela tenha a sua formalidade, digamos, né? Eu lembro do Antônio Cândido, né? Dizendo que a gente tem que reconhecer também os aspectos formais da obra, mas que e aí ele estava falando de literatura mais especialmente, mas a gente pode pensar em termos mais gerais de qualquer produção de arte, né? Que ela sempre reflete, ela sempre intervém também, né, na realidade sociocultural, histórica. Então, eu gostei muito de ver você trazer essa história da arte, né, relembrando o Congresso de 54 e a importância dele, né? E outros eventos que ocorrem a partir daí, pensando nessa relação da nossa região com o resto do Brasil, mostrando como ela é... Sim, mas o que eu quero dizer é como é que ela é construída, de certa maneira, dessa forma, né? De forma excludente, por conta das narrativas hegemônicas que você tem, né, no pensamento social e, enfim, nas próprias relações sociais. Eu acho que da mesma forma que na arte a gente pode ver essa construção periférica daquilo que não é pensado e produzido no eixo Rio-São Paulo, né? A gente pode ver também ideologicamente quando a gente assiste hoje os discursos, né, racistas em relação a populações nordestinas, do norte, etc. Né? Só para lembrar rapidamente a gente não esquecer o momento que a gente está vivendo, né, a gravidade dele. Então eu queria só colocar isso e também chamar a atenção para um aspecto que eu gostei muito da sua fala, que é da importância
museus, né? Eu acho que a gente está falando aqui para um público, né, basicamente da museologia, né? A gente está falando para um público que trabalha com museus, né? Educação em museus, esse é o seminário que a gente a cada ano retoma um tema específico da educação em museus, né? E como você traz a ideia, né, do museu como lugar de pensar, de produzir pensamento, de produzir conhecimento, e também o museu como lugar de comunicação desse pensamento, desse conhecimento. Eu acho que você traz essa questão de uma forma tão brilhante na sua fala, né, através dessa pequena história da arte em Goiás, né, das suas relações com o mundo mais geral, né, e eu achei interessante, né, lembrar como é que sumiu a palavra? Como é que o MAG nasceu no mesmo ano que o Museu Antropológico, né? Em 69, não consigo lembrar a palavra que liga isso, que explica coetaneidade, né? Acho que é coetaneidade, são coetâneos, né? E as questões que você traz, pensando o MAG, pensando o MAC, né? Eu quero também chamar a atenção um pouquinho para o Museu Antropológico, né? E toda a tentativa que ele tem também de se colocar como lugar de produção de conhecimento, né? De produção de uma reflexão sobre as questões culturais mais congêneres da nossa região, né? E aí, lembrando da Selma de novo, né, para pensar a curadoria de Lavras e Louvores, que é uma tentativa de trazer toda essa discussão, né, de como a região centro-oeste é construída, né, culturalmente, simbolicamente, e como é que naquela exposição a gente procurou justamente não nos deixar ser contados pelos litorâneos, mas a gente falar de um lugar de fala fosse daqui para fora e não de fora para dentro, né? Era só isso que eu queria chamar a atenção. Adorei a sua fala, eu acho que ela traz muita riqueza para essa noite. E agora abrir para o debate, lembrando que é fundamental que as pessoas falem no microfone, né, que possam vir até a frente, ou então encaminhem as questões por escrito. Nós estamos agora às 8h30 da noite, a gente tem ainda de 30 a 40 minutos. É isso, Alana? Preferência menos, é meio. Não, é porque eu fui recomendado o tempo inteiro que eu tenho que cumprir o horário aqui regiamente. Está aberto, então, para o público. Samuel. Por favor. Você quer fazer já uma fila? Só um minutinho, Samuel. Só um minutinho. Samuel, a Luane. Quem mais? Maurício. Samuel. Boa noite, professor. Mauro, eu gostei muito da tua fala. Parabéns também pela exposição. Na tua fala, você fala uma coisa que nos últimos meses tem me incomodado muito, que é a questão dos museus de artes, principalmente nas vernissagens que acontecem, etc. Eu estive dando aula agora, no semestre passado, para 200 alunos de jornalismo, na média de idade da PUC, média de idade de 19 e 25 anos, né? E eu um dia fiz a experiência de chegar na sala de aula e falar, eu disse assim, eu vou chegar hoje e dizer, fazer uma pergunta para esses alunos. Aí fiz a pergunta, quem aqui já foi ao teatro? Quem aqui já foi aos museus de Goiânia? Né? E eu tive uma coisa impressionante. 6 alunos, no meio de 200, disseram que já foi ao teatro e aos museus de Goiânia. Então, assim, é uma coisa muito, muito triste, sabe? Porque na minha geração,
Nossa, incansavelmente, eu que venho de uma família classe média pobre, eu frequentei tudo quanto é vernissagem. Quando você fala hoje para a molecada aí na rua, o que é uma vernissagem? É uma vernissagem, o que é isso? Sabe? Então, hoje, eu não sei essa relação com os museus, eu gostaria que você comentasse um pouco isso, essa questão dessa distância que nós estamos tendo hoje com esses adolescentes, com esses jovens, com essas pessoas que não frequentam os museus, né? E principalmente, por exemplo, de saber que, por exemplo, meu irmão tem 38 anos, fez agora, há 2, 3 anos eu levei ele no Lavras, primeiro museu que ele foi na vida, porque eu sempre convidava e nada. E um dia ele foi, e parece que o mundo abriu para ele, né? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que preocupar hoje. Eu, pelo menos, ando muito incomodado com tudo isso, né? Eu gostaria que vocês comentassem. Obrigado. Como é que é seu nome? Desculpa. Samuel. Eu acho ótimo você fazer essa pergunta, porque isso me leva de volta para o meu projeto, meu grande projeto, Barreiro, Programa Ambiental Total. Tem que falar o nome inteiro, sabe? Porque num dos escritos que eu tenho sobre Barreiro, que eu faço, que eu sempre busco, estou sempre acrescentando alguma coisa ou outra, eu falo de toda essa coisa, né, que como é um projeto de crítica institucional, então eu falo de todo esse processo que envolve poder público, iniciativa privada, museu, cidade, porque o Barreiro é um riacho que atravessa a cidade e cujas margens foram sendo ocupadas por grandes condomínios fechados de alta classe, né, criando uma região completamente assim, diferenciada, digamos, de boa parte da cidade, de outras partes da cidade, enfim. E lembrar também, e num desses textos, eu recolhi o material da internet, que tem uma agenda cultural que fala que desenvolve programas turísticos, programas turísticos para, enfim. E nessa agenda cultural, eles dizem que para atender a demanda dos shopping centers da cidade, para levar o público aos shopping centers da cidade, principalmente as mulheres, eu acho muito curioso, porque tem uma, entre parênteses, assim, principalmente as mulheres, né, o público de todo jeito, homens, crianças e tal, mas principalmente as mulheres, eu acho essa fala muito louca, existem, acho, eu não me lembro exatamente o número, mas acho que umas 30 linhas de ônibus. 30. 1, 2, 3, 4, 60, não sei quantas linhas de ônibus, muitas. São 2 linhas aqui, só de números de linhas de ônibus que conduzem aos diferentes shopping centers da cidade, que são mais de 7, se não me engano. Nenhuma para o Museu de Arte Contemporânea de Goiânia. Acho que isso explica tudo, né? Quer dizer, a iniciativa privada vai muito bem, obrigado. Mas e o Museu de Arte Goiânia? Continua lá, sem uma reserva técnica, teve que deslocar a sua reserva técnica para o prédio da biblioteca, porque a reserva técnica, o espaço da reserva técnica, não tinha condições mínimas estruturais para receber as obras. E a biblioteca foi transformada na reserva técnica, ou seja, cadê a biblioteca? Né? No Museu de Arte, que foi inaugurado em 2006. Né? Então, ninguém para poder ir lá visitar o acervo do Prêmio Flamboyant. Vai porque as pessoas vão, né, de alguma maneira, acho que, né, aquele prédio enorme está lá, as pessoas acabam inventando jeitinhos, formas de se deslocarem, mas
mas é uma linha que vai para Bela Vista, ela não é para, né? Tá. Depois eu comento alguma coisa, tá? Sim, pode. A discussão aqui é a acessibilidade, né? Sim. E essa Bem mim, lembrado. E a gente tem que lembrar também que em Goiás o sistema é bruto, hein, gente? Tá? Então, assim, eu acho que, né, Samuel, pensar um pouco por aí também, né? Aqui a pecuária e, né, outras, a gente tem muita concorrência. Eu digo a gente, quem lida com museu, né? Os museus têm muita concorrência com outras áreas, né? De competir, né, a produção artística, a produção cultural, de competir com a produção econômica, né? É muito louco isso, porque assim, o próprio Estado, o próprio poder público e os artistas que são cooptados contribuem para essa situação o tempo todo. Né? Se a gente pensar que todos os artistas que entraram no salão de arte, as obras mais radicais, mais contemporâneas, na verdade, elas servem para esse fim. Ou seja, toda a radicalidade, toda a experimentação, ela é esvaziada. Toda a questão crítica colocada pelas obras nas suas várias articulações materiais diferentes e tal, serve para um propósito absolutamente, né, antissocial, digamos assim. A Luana. Ficar em pé, só que eu sou bem pequenininha, né? Mas, assim, eu vou agradecer imensamente, Nauro. Eu acho que, né, quando eu te fiz esse convite indecoroso para você substituir, né? Porque foi muito delicado, né? O Sobral, assim, muito em cima da hora, nos comunicou que infelizmente não poderia estar, sendo que a gente está com a programação, assim, tentando, né, há mais de 5 meses e tal, e foi na semana passada, inclusive, lá durante o curso, né, que eu te pedi socorro. Eu que agradeço, Ana, porque se não houvesse, se esses três não tivessem vencido, se você tivesse me chamado, não estava aqui falando. Não, foi lindo, assim, eu adorei, porque, e é interessante, assim, porque além, né, de ter tudo a ver com o que a gente está discutindo, é muito importante, pelo menos para mim, e eu espero que para o público que esteja aqui hoje também seja, primeiro que eu fui aluna de artes, né, fiz artes visuais de faculdade, na Federal, e recentemente fiz o curso de museologia. Porque, assim, você não fala, mas está assim, explícito o tempo todo na sua fala de política de acervo. De quê? Políticas de acervo. Então, né, para nós da museologia, acho que isso, assim, é fundamental. A arte é representação política, né? Não, mas política de acervo, quando você, né, porque você, inclusive essa sua improvisação, vamos combinar, né? Improviso não tem nada. Mas, enfim, assim, porque você faz toda uma narrativa mesmo, uma construção histórica para chegar nos museus, né? Isso para a gente é fundamental. Assim, primeiro porque nem no curso de artes, e eu acho que eu posso falar francamente aqui, que nem no curso de museologia, a gente tem uma aproximação com a arte e com os museus de arte. Né? Principalmente se falar aqui de Goiânia, no estado de Goiás. Assim, tem um déficit gigantesco nisso, né? E no curso de artes que eu fiz, não vou falar quanto tempo, tá bom? Já não, meus cabelos de ensino, mas enfim. Né? Então, assim, é fundamental, assim, pelo menos para a gente ficar atento. Eu não sei mesmo, nem sei se esses 2 cursos que eu citei são responsáveis, né, dessa demanda, desse leque gigante das possibilidades de discussão, enfim, dentro dos cursos né, seja de artes ou de museologia. Mas para nós, né, então, que saímos da academia, para ficar atentos, assim, que a gente tem que procurar mesmo. Né? E eu, por exemplo, eu só fui saber de arte de Goiás, da história da arte de Goiás, depois que eu saí da academia. Que me vi obrigada por um trabalho que me chamaram para fazer. Né? Eu falei assim, eu não sei nada, né? Se não é aquelas coisas de discussão, quem foi Cofalone, quem foi de J. Oliveira, né? A Mauri Menezes, enfim, assim. Mas, assim, o quanto isso foi
importante, assim, e toda a construção mesmo que você fez, assim, eu fico muito feliz, espero muito mesmo que as pessoas tenham aproveitado, assim, que bom que está sendo gravado, sabe, assim, Oba, porque a gente tem um registro importantíssimo, porque não é fácil, a gente não vê isso, assim, pode ser, às vezes, tem algum aluno de artes aqui que esteja fazendo curso hoje, pode falar melhor, né, se isso está sendo falado na universidade ou não, mas, assim, no curso de graduação, pelo menos na minha época, não foi, e eu fico muito feliz, e, assim, trazer de novo, né, o quanto é importante que você está falando da política de acertos mesmo, né, dessa pesquisa que você e a Yara estão levantando e descobrindo que, cadê? Onde estão essas artes, né? Muitos artistas, né, assim como obras se perderam, muitos artistas se perderam. Muitos artistas importantes, assim, que poderiam ter deixado um legado importante para os acervos, para os nossos acervos, desapareceram antes mesmo de emplacarem uma obra. Né? Assim, e desapareceram por quê? Porque aquilo que eles tentaram fazer era visto ou como cópia, né? Ou como delírio. Né? Ou eles estavam copiando o que se fazia nos grandes centros, que é absolutamente, não diminui, do meu ponto de vista, a obra de nenhum artista, porque essa coisa de cópia, vamos e convenhamos, né? A arte, acho que não inicia o que é original, né? Acho que Duchamp jogou isso por terra lá atrás, lá em 1914, né? Quando ele coloca um urinol como obra. Ou seja, o cara foi tão esperto lá no começo, falou assim, olha, no mundo capitalista, arte com A maiúsculo não existe. O que existe é representação política. Né? Então, esse objeto que está aqui, o que diferencia ele do resto de objetos iguais a esse, quando o artista pega e coloca aqui, é o discurso político, é a representação que o artista faz desse objeto perante a sociedade. Não é? Então, eu acho que essa questão, essas questões, elas são fundamentais. E muitas vezes a gente simplesmente, eu acho que quando a gente deixa as regras das nossas instituições em função de que aqui não existe representatividade para o que eu faço, né? A gente está simplesmente desconhecendo. A gente está se mostrando absolutamente desconhecedor da própria história da arte. Né? Porque o Duchamp fez isso lá atrás. Né? Eu acho que essa questão política é a questão mais fundamental. A gente precisa ter uma presença, a gente precisa ter essa responsabilidade, falar assim, olha, se as nossas instituições elas estão assim, é porque nós somos responsáveis por elas estarem assim. A gente tem que fazer alguma coisa. Né? A gente tem que buscar ir no museu, mesmo que não tenha linhas de ônibus. A gente tem que acreditar que os artistas, os nossos artistas, mesmo aqueles que ficaram para trás, eles têm uma importância, eles têm um sentido. A gente precisa reconstruir esse sentido, a gente precisa ressignificar essa produção. Né? A gente precisa trazer de volta esses nomes, porque geralmente se diz o seguinte, a arte goiana só começa a fazer sentido a partir dos anos 90. Até então, tudo é modernismo tardio. Eu não sei, eu sinceramente não vejo o menor sentido nessa expressão. Modernismo tardio, para mim, ela só serve à exploração, né, só serve para nos subalternizar em relação às grandes. Não serve mais nada disso. Para nos tornar singulares, diferentes. Assim como a arte brasileira é geralmente vista, assim, uma espécie de modernista, singular em relação à arte
dos grandes centros. Eu não acredito nisso, eu acho que o que a gente faz aqui, que os nossos artistas contemporâneos fazem aqui, entendeu? É tão contemporâneo quanto qualquer outro artista do mundo inteiro. Sabe? A gente não perde nada e nunca a gente perdeu em nada. Tanto que artistas como, por exemplo, Lúcia Nogueira saiu daqui e foi para Nova York, foi para a Inglaterra, ela emplacou lá como uma das maiores artistas contemporâneas daquele período dos anos 70, né? Reconhecidíssima pela sociedade britânica, pelos artistas da Inglaterra e etc. Então, quer dizer, tem uma cadeira na universidade que é só sobre o trabalho dela. Pois é. Então, quer dizer, e além dela, vários outros artistas saíram daqui, né? A gente pode citar Paulo Fogaça, Ana Maria Pacheco, claro, o grande clássico, né? Mas vários outros artistas que foram, por exemplo, a gente está trazendo de volta agora Tanqueta Araújo, que foi para o Rio de Janeiro, né? E que infelizmente também a gente tem pouquíssima coisa, porque é subvalorizado, mesmo tendo se deslocado para o Rio de Janeiro o tempo todo. A gente tem inúmeros artistas, a gente tem um arsenal de artistas que ninguém nunca deu ouvido falar. E que são importantes. E que a gente precisa dar essa importância a esses artistas. Construir, dar significado, ressignificar, dar sentido para eles. Por que eles existiram? Por que um cara lá na década de 70, aqui em Goiânia, produziu um trabalho geométrico, você entendeu? Num diálogo, fazendo pintura, mas num diálogo com a fotografia. Você entendeu? Em vez de usar pincel, ele vai usar a serigrafia para fazer pintura. Você entendeu? Uma relação explícita com a fotografia. Esse artista está vivo, mas ele foi tão massacrado que ele não consegue mais falar. Ele não lembra que fez isso. Pouquíssimas obras dele estão aí para a gente poder retomar, para a gente poder recolocar essas questões. Tem que ir atrás, mostrar, mesmo que seja essa meia dúzia de obras que restaram. Sabe? Porque somos nós somos assim. Né? A gente vai ter vergonha disso? Maurício? Boa noite. Boa noite, professora. Prazer em conhecê-los. Boa noite, Geraldo. Obrigado. Muito boa noite. gente nas indagações e elucubrações. Bom, eu vou ser mais direto com relação a uma alfinetada. Vou parecer um cuidador, tá? Aquelas alfinetadas bem na aula. Acho que a gente perdeu a nossa coerência, o nosso senso de realidade a respeito dos nossos artistas. Por quê? Tem um pensador, hoje, bastante moderno, que é o Clark Berry. Ele é um comunicólogo norte-americano. E ele fala muito sobre a cultura do medo, né? Que o medo tem diversas formas, diversas expressões, e uma das formas e expressões do medo é o medo de encarar algumas situações. E hoje, desse cinismo que a gente vê político, cenário brasileiro, na nossa arena de disputa, a sensação que se dá que hoje todo mundo tem medo de gerir a coisa pública, inclusive estando aos museus públicos. Eu te pergunto, e reforço, onde é que nós perdemos a coerência com a capacidade de gerir os nossos museus e, ao mesmo tempo, de valorizar os nossos profissionais? Aonde nós perdemos? Eu acho que exatamente nesse momento, acho que explica essa dificuldade é exatamente o processo de construção da nossa sociedade, que cria essa dicotomia, que faz com que os artistas se desloquem para os grandes centros e deixem as regiões acéfalas, sem representatividade. A gente esvazia. A Lisete Laniago, uma crítica sul-africana, ela diz que no Brasil existe uma dificuldade muito grande de crítica, porque a crítica no Brasil, ela tem, além de ter essa herança escravista que nos faz dizer amém para tudo,
Né? Quando se faz crítica no Brasil, ela tem sempre um caráter pessoal. É sempre um querendo destruir o outro. Entendeu? A construção, diferente de outros países que estão habituados à crítica, mesmo dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, etc., né, onde a crítica é parte do processo de construção da sociedade, as pessoas sabem que a crítica é necessária. No Brasil, a crítica é uma coisa que as pessoas têm pavor, sobretudo porque quando se faz crítica, não se faz crítica, se ataca uns aos outros. Né? E aí a coisa toda vai para água abaixo. Né? E eu acho que essa é uma questão que a gente tem que rever o tempo todo, que a gente tem que pensar nela. Né? A gente tem que saber, a gente tem que fazer crítica, a gente tem que estar dentro das instituições, sobretudo, conhecer as instituições, porque é assim que a gente faz, que a gente produz pensamento. Eu só estou aqui falando isso que eu estou falando para vocês agora, entendeu? Porque eu estou dentro do Museu de Arte de Goiânia, entendeu? Com um contato permanente, direto, com aquele espaço, com as obras, né? A gente brinca que nós somos catadores de obras, somos caçadores de obras, porque o que a gente sai por aí de Kombi, sabe? A gente descobre obras no quintal das pessoas, sabe? A gente traz para dentro do museu e lava e e faz um escambau e bota na sala de exposição, mesmo faltando um pedaço. Porque de outra maneira, não haveria o que mostrar. Porque as pessoas não consideram aquela produção, porque ela foi feita aqui e porque ela foi feita por um artista que não emplacou nacionalmente, não consideram aquela obra como uma obra importante. As pessoas deixam aquilo ser consumido pelo tempo. Joga fora, literalmente. Então, o nosso trabalho tem sido esse, de sair por aí, de combão, recolhendo obras que as pessoas jogam fora. Colecionadores importantes. Você não acredita como é que estão essas coleções, a situação dessas coleções. Sabe? É lixo puro. Obras significativas. Obras dos artistas, mas mesmo obras de artistas, os mais importantes, a gente encontra em situações extremamente precárias. Por quê? Porque não existe uma reflexão, não existe uma produção de pensamento, como existe em São Paulo, como existe nos grandes centros, em que a produção de arte é o tempo inteiro acompanhada por uma produção de pensamento. Aqui isso não acontece. Quando acontece, geralmente é feita por críticos que vêm de fora, e que faz uma leitura nossa a partir daquilo que eles estão pensando. Eles vêm aqui e recolhem aqueles artistas que correspondem com as suas leituras lá. Você entendeu? Nós, o tempo inteiro, trabalhando nesse mesmo sentido, respondendo ou correspondendo a essa expectativa do outro, né? Porque São Paulo é região, São Paulo é Brasil, Rio de Janeiro não é Brasil, eles são região também. No entanto, a gente faz o discurso como se eles fossem o Brasil e a gente tivesse que dar para eles o tempo todo. Desculpem a expressão. Depois eu quero fazer um comentário no final, rapidinho, sobre essa questão que você levantou, Maurício. Vai passar a palavra agora para o Marcos. Primeiro, parabenizar pela fala, não, foi muito rica e eu fiquei assim, um pouco provocado, estou vindo só hoje, mas fiquei provocado a fazer uma questão. E aí você fez um panorama que, se a gente for pensar em termos históricos, é muito recente toda essa história. Né? Mas nesse tempo muito recente, nós temos que pensar, por exemplo, que o estado de Goiás, dentro da economia do país, está entre as 10 maiores economias do país. Nós estamos perto de uma capital do país que mudou também o cenário do Centro-Oeste nesses últimos anos.
Quer dizer, então, nós não estamos mais na fotografia naquele contexto que nós falamos da década de 50 e 60. Quer dizer, nós temos hoje um desenho muito diferente. Mas do ponto de vista institucional, do ponto de vista dos museus, do ponto de vista do local que você hoje vem atuando, como artista que também é curador, né, que é, como você usou a expressão lá, né, um embaixador da comissionado, quase um embaixador do museu. Então, eu acho que nesse ponto algumas coisas não avançaram. Parece que do ponto de vista da tecnologia, da comunicação, de tudo aquilo que está acontecendo no país, parece que tudo andou. Mas parece que esse campo não está andando. Então, dentro desse quadro, né, e aí o fato de existir esse curso de museologia, para mim demonstra um caráter de profissionalização dos profissionais que vão atuar nesses espaços, né, porque nós temos muitos espaços ainda de museus que não têm esses profissionais. Eu queria que você comentasse, na perspectiva de artista, na perspectiva de alguém que faz esse trabalho, entre aspas, muitas vezes voluntário, muitas vezes andando na Kombi, muitas vezes sem ter uma formação, como que você vê hoje a inserção desse profissional nesse espaço que está precisando desse profissional, que você está dentro desse espaço? Isso. Com expectativa. Sobretudo com expectativa, porque assim... É a próxima. Ah, tá. Então, só um minutinho agregar a questão da Ivanilda na pergunta, porque aí já ela disse que é da mesma direção. Bom, Naura, eu também quero lhe agradecer por essa contribuição maravilhosa que você está trazendo aqui hoje, que boa parte desse público que está aqui teria aula comigo no dia de hoje. E nós achamos que seria muito mais proveitoso que viéssemos para cá para participar do evento da RIM, né? E, assim, eu conheço um pouco da paixão de vocês que trabalham no MAG, né? Da Yara, já nos encontramos algumas vezes. E eu já tive, assim, alguns estudantes que desenvolveram pesquisas no MAG, então a história do MAG a gente conhece um pouco. Eu até queria deixar claro aqui, né, que essas pesquisas também têm resultado em trabalhos dos alunos do curso de museologia. Agora, no final do ano, agora, nós tivemos 2 defesas de monografia que tratam do Museu de Arte de Goiânia. Uma delas é da Cléia, que fez estágio lá. E também quero deixar claro aqui para vocês, o MAG também é um dos museus aqui de Goiânia que recebe estagiários, assim como o Museu Antropológico. E o resultado tem sido bem legal. E a outra menina, o nome dela é Bárbara. Ela começou a pesquisa comigo com o PIBIC, de iniciação científica, mas quem finalizou foi o professor Pablo. Aí eu não li a monografia dela, mas ela faz uma análise do site do museu, mais ou menos uma como eu, claro que muito melhor do que aquela que eu fiz naquele evento que eu apresentei. Mas assim, eu queria só dizer que todas essas informações que você trouxe aqui hoje, elas são muito importantes para os nossos estudantes, porque você mostra como que são as dificuldades enfrentadas por um profissional de museu. E ainda, no seu caso, melhor ainda, porque você é um artista que é um profissional de museu. E ao narrar essa realidade aí do MAG, você acaba também por abordar que ela não é uma realidade só do Museu de Arte de Goiânia, mas que ela também é uma realidade dos museus de arte contemporânea brasileiros, né? E a gente percebe aí a sua paixão, a da Yara e de toda a equipe que trabalha no MAG, quando, mesmo apesar dessas dificuldades que se enfrenta, vocês estão lá sempre prontos para ir atrás das obras. E aí, da mesma forma que ele disse, olha, como é que é o seu papel, trabalhar dessa forma que vocês trabalham dentro de um museu. Mas aí eu também queria só que você complementasse dizendo, né, qual é o sentimento de ter que lidar com todas essas dificuldades que você citou aí e que são resultantes muito também pela falta de investimentos nos museus de um modo geral, né? Como é que é lidar com esse sentimento de frustração quando você, a equipe do museu, pensam projetos
E muitas vezes não se consegue concretizar esses projetos por falta de investimentos, por falta do interesse da classe administrativa. E, assim, se a gente for pensar, por exemplo, um projeto de acessibilidade para o mar. Então, o que você, ao responder para ele, acrescentasse um pouco disso também, porque eu acho que para os nossos alunos vai ser muito importante. Sim. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigado isso. Eu acho que, como eu disse, Marco, eu acho que é com expectativa que eu vejo essas coisas acontecendo. Eu, como deixei claro aqui, eu estou comissário, eu não sou comissário. Eu apenas, como artista, eu tento juntar essas coisas, né, para poder enriquecer o meu trabalho, eu acho. Tentando transformar o meu trabalho no museu como parte do trabalho de artista, né, porque senão como eu disse anteriormente, eu perderia muito, eu acho que o meu trabalho de artista perderia imensamente se assim não fosse, né? Se eu tivesse que separar as duas coisas e isso que eu faço no meu ateliê é arte, isso aqui é só o trabalho do museu. Não posso fazer isso, porque senão eu estou perdido. Eu acho que isso é legal, mas eu acho que essa expectativa com relação a essas pessoas que vêm, que estão se formando, que estão se preparando para poder entrar nesse sistema, né, de arte do campo artístico daqui de Goiânia. Eu acho que é um compromisso que as pessoas têm que ter cada vez mais e tem que, né, e acho que as dificuldades são imensas, sobretudo porque existe um campo extremamente vicioso. As nossas instituições são viciadas dessa maneira. Tudo é cristalizado a forma como eu me lembro recentemente, a gente teve a oportunidade eu fui convidado para fazer parte de uma comissão dentro da Secretaria de Cultura, e eu fui completamente achincalhado quando a gente começou a fazer algumas reformas ali dentro, que eram necessárias, porque eu era da Comissão de Seleção de Projetos da Lei Municipal. Na área de artes visuais, que era a arte que me cabia, foram inscritos 24 projetos. Para a área de música, 200, contando com gospel, com música sertaneja, e música de muito boa qualidade, porque Goiânia tem uma produção de música de boa qualidade, né? Então, assim, digamos que desses 200 projetos de música, 150 fossem projetos não tão bons, né? Projetos de sei lá do que. Mas os outros 50 eram projetos muito bons, para competir com os 24 projetos das artes plásticas, dos quais foi super difícil tirar 4, que atendia razoavelmente a qualquer expectativa de projeto. E olha que eu nem sou uma pessoa muito, eu não sou um cara dessa área, digamos, né? E também tem muita dificuldade com esses projetos, mas os projetos que chegaram nas mãos da gente, puxa, era impossível, né? E aí era necessário pensar todo esse esquema, repensar esse esquema, pensar uma forma de como é que a gente ia poder resolver e atender uma demanda que não consegue fazer o projeto para poder emplacar dentro de um certame como esse, dentro de um processo desse de seleção. Muitas vezes, e também assim, de pensar que não basta você simplesmente ser condescendente, de pensar assim, o nosso campo é singular, a gente tem que fazer. Eu acho que não, a gente tem que pensar na excelência, sim. Não dá para a gente ficar fazendo, ser condescendente absolutamente, demais da conta, porque senão
a gente vai ficar simplesmente fazendo a mesma coisa o resto da vida. Se a gente quer mudar, a gente tem que enfrentar essa situação e peitar essa realidade e tentar mudar essa realidade. Só que, ao fazer isso, me chamaram de santa rapadura na internet, sabe? Se eu fosse responder, eu acho que também eu não respondi, porque mais cortaram a minha cabeça, assim como cortaram a cabeça da secretária. Das 10 mais bem intencionadas, ela conseguiu zerar as contas da Secretaria de Cultura, e quando zerou, e a gente poderia então fazer alguma coisa, tiraram ela. E isso é uma questão seríssima. Tiraram ela quem? A comunidade artística todinha. Não teve nenhum artista, nenhum produtor cultural que levantasse a favor. Nenhum. Então isso é um problema, eu acho, do meu ponto de vista, que esse é um problema muito sério. Sabe? E isso é reflexo desse processo inteiro que eu acabei de descrever aqui. Da falta de pensamento. Né? As nossas melhores cabeças são sempre, ou elas vão embora e vão produzir lá fora, ou elas são cooptadas para trabalhar para esse sistema. Para responder a essa coisa toda. Fazem trabalhos, muitas vezes, altamente contemporâneos, mas contemporâneos na aparência, na forma. Enquanto representação política, eu ia te interromper, a hora que eu voltei, você já tinha... eu só queria complementar essa coisa do político que você está trazendo, né, para... Eu não sei se eu respondia a ela, eu respondi, enfim, me perdi aqui. A questão da acessibilidade, depois, se você quiser voltar, ou agora? A questão da acessibilidade, é isso que eu queria ter falado. É o seguinte, o Museu de Arte de Goiânia, o problema é tão sério que nós não... quando o museu saiu daqui e foi lá para aquele prédio onde ele hoje funciona, ali no Bosque do Ortiz, por causa da questão da ausência, ele teve que sair daqui porque não tinha um espaço para guardar as obras. Ou as obras ficavam permanentemente expostas, ou elas ficavam encostadas num canto, na mesma sala, dentro da sala de exposição. Então o museu teve que sair daqui de qualquer jeito e foi para lá, onde ele passou a ter uma reserva e tal. Aquele prédio foi construído para ser o hospital do setor público, foi construído com a verba do setor público. E que depois, não sei por que, cargas d'água, o hospital não chegou a funcionar e ele foi, então, convertido no Museu de Arte. Ele foi adaptado para ser um museu de arte. Só que o museu, ele não tem como ele é um espaço, ele é uma entidade pública e que não tem, não lucrativa, não pode ter verba própria, não pode constituir uma verba própria, não pode desenvolver nenhuma atividade lucrativa, e como o Estado, o município, não fornece nenhuma verba para o museu, a gente trabalha com orçamento zero. Você entendeu? O que acontece? A gente pegou e criamos tentou-se criar uma solução para isso, que foi criar uma escolinha de arte dentro. Essa escolinha, voltada para a comunidade, mas assim, ela cobrava uma taxa mínima. Com isso, essa escola foi crescendo, a demanda era grande, sempre crescente. Essa escolinha foi ocupando o espaço do museu. E com apoio, como ela dava dinheiro, dava lucro, aí todo mundo cresce o olho, né? Os políticos crescem o olho, e aí o que acontece? Essa escola foi como fala? Fagocitando, é assim que fala. Foi engolindo o museu, assim, hoje a gente é um quadradinho dentro de um quadradão. Porque o CLA cerca todo o museu, todas as salas ali em volta. Nós ficamos somente com aquele núcleo onde tem aquela pirâmide ali. As nossas salas, não tem nenhuma sala que tem janela. A gente não respira. A gente precisa de escafandro. A gente devia ter escafandro. Nosso uniforme
forma de trabalho de não ser escafandro, porque a gente não tem janela. Você entendeu? Então, a questão da acessibilidade, para mim, isso é uma questão de acessibilidade. Sabe? Porque o museu ele está absolutamente ilhado pelo CLA. Para você entrar no museu, você tem que passar por uma estreita rampa. Não é tão estreita assim, mas por uma rampa. Felizmente é uma rampa. Sabe? Mas poderia ser outra, né? Graças a Deus é uma rampa. Mas, ou seja, a acessibilidade ao museu é problematizada o tempo todo. Né? A acessibilidade, assim como lá no Oscar Niemeyer, o problema da ausência, a distância, é um problema de acessibilidade. O museu aqui é no centro, mas há um problema sério, ou seja, ele é inteiramente camuflado né? Ele é tornado invisível o tempo inteiro. Isso é um problema de acessibilidade, a invisibilidade do museu. Né? Então eu acho que essas questões todas precisam ser. E como reverter isso? Eu acho que é a comunidade. A única forma de reverter isso é através só a sociedade pode mudar as coisas. Sabe? Um artista que está lá dentro brigando, tapa na parede, não muda nada. Sabe? Quem muda é a sociedade. Gostei da deixa que você passou para mim, para falar que não é o artista, é a sociedade. Então, como você, como artista e eu, como antropóloga, me permita fechar? Ah, sim. Né? Eu só queria, então, dizer, eu acho que a sua questão ela é provocativa, né, o que o Marcos também colocou antes, enfim. Mas eu penso, né, que você tem apontado, Marcos, para a questão do curso de museologia e que você acredita, pelo menos eu entendi assim, de que a longo prazo, pelo menos a médio prazo, a gente vai ter profissionais aí, né, demandando a entrada nas instituições e provavelmente mudando um pouco o quadro dessa situação. Eu acredito profundamente nesse processo, né, de que os profissionais, né, da museologia, de um modo geral, têm, né, de certa maneira, possibilidades, né, de intervir, de provocar mudanças bastante significativas, mas eu penso que a questão é muito mais premente do que isso, né, que eu acho que se trata muito mais da militância. Eu acho que a gente, para mudar as coisas, não é só pela via do acadêmico, não é só pela via da produção de arte, mas para que a gente possa, de fato, pensar nas coisas e alterar o status quo, a gente tem que militar. Eu acho que essa é a palavra de ordem hoje, né, tanto no sentido do social mesmo, né, quanto na coisa mais, digamos, nas instituições que nos interessam, né. Eu tinha pensado, né, quando a Luane me chamou para mediar a mesa, ainda era na fala do Sobral, né, de trazer uma reflexão um pouquinho sobre a questão do pensamento aderido, que é uma ideia que eu acho genial do Milton Santos, né, nosso geógrafo, que ele diz que todo pensamento que ele é aderido ao social, ele tende ao institucional e ele é impeditivo de pensar criticamente o mundo. Então, essa coisa sempre me instigou muito em pensar que a arte é um lugar, né, provavelmente, da gente produzir aquilo que é a contrapelo daquilo que é só adesão. Eu acho que a gente, às vezes, chega em certos becos sem saídas no mundo, né, nas nossas instituições mal acabadas, apropriadas politicamente da forma mais nefasta do mundo, né? Assim, recentemente eu tive com uma pessoa dirigindo um museu aqui, e ela dizia que a escolha dela para estar dirigindo o museu era porque ela tinha passado por, né, tinha
vivido na Europa um tempo e isso habilitava. Então, assim, eu fico pensando de como essas questões, né, são tão terríveis da gente admitir, quando você pensa que as instituições museológicas, a maioria delas, foram criadas exatamente para, né, servir aos políticos, a determinados interesses de determinados momentos. Então, eu acho que está na hora da gente se apropriar desses lugares, tanto institucionalmente, pela via do conhecimento técnico, especializado, né, que a museologia nos permite, mas também nos apropriar de forma crítica, de forma que a gente possa entrar para mudar, entrar para transformar, entrar a contrapelo, na contracorrente das coisas e tentar alterar as coisas um pouco por aí. E eu acho que a REN está fazendo isso de uma forma muito legal. Nos últimos 7 anos, não é isso? Né, a REN tem trazido questões super interessantes, cada vez mais trazendo um público, né, para pensar os problemas ligados aos museus, a falta de público, o problema da acessibilidade, problemas de comunicação, problemas de acervo, de política de acervo, enfim. Né, a cada ano vem uma temática diferente e nessas temáticas a gente está cada vez mais ampliando o campo de atuação e criando o campo mesmo, né, para pensar as questões museológicas na nossa região. E pensar a partir daqui também, né, no vai e vem das ideias que tanta gente traz quanto a gente leva. Né? É isso? Tem mais alguém para... Como é que é seu nome? Marisa. Gente, e na fala da Marisa a gente pode encerrar, depois que o Enauro responder, para a gente cumprir o horário? Ok. Eu fiquei muito feliz de poder ver o Enauro, né, que está dentro do museu, para falar como está a arte dentro do museu. Porque, assim, eu recentemente fiz um curso de museologia e sou formada em artes também. E eu sei, como o Enauro disse, como é a vida do artista. Ele realmente, assim, eu não sei se por um problema no curso de arte, não sei o que é. Talvez pela grade, talvez tenha que mudar alguma coisa. Eu acredito que tem que haver um estudo mais para frente em relação a isso. Mas, enfim, o que eu percebo é que realmente parece que o artista realmente sempre está perdido e ele não sabe para onde ir. E foi no primeiro dia de aula que eu fiquei um pouco decepcionada, porque no primeiro dia de aula, quando eu perguntei sobre a materialidade do museu, e depois de eu identificar que eu era artista, eu ouvi de um professor, museólogo, não vou citar o nome, claro, mas ele disse no finalzinho, assim, não sei se para alfinetar, ele falou assim: museu não é lugar de pendurar arte. Assim, eu fiquei muito decepcionada porque nós temos histórias penduradas. Você mesmo disse, né, fala do acervo, cuidado do acervo, nós temos acervos assim, deteriorados. Então, assim, eu fiquei um pouco decepcionada em relação a isso. Em relação ao que você falou, que o museu é lugar de atravessamento, eu acredito piamente nisso, que ele é lugar de atravessamento. E assim, eu me preocupei também em outra questão, de você falar de salões, que o artista ele se submete a isso e aquilo para ele poder estar no circuito. Eu sei que é muito difícil, a gente sabe que é muito difícil para alguns artistas, muitos vão fazer outros cursos, eu conheço muitos colegas que largaram a área, foram para outras áreas, e eu queria te perguntar o seguinte, porque assim, além dos salões, né, que tem essa coisa toda do artista se adaptar ao salão, a gente tem agora também essa loucura que são as feiras, né? SP Arte, Arte Rio, tem Arte de Barcelona, Miami, e a gente sabe que todos esses artistas que estão em museu, eles estão nesses locais levados pelas galerias, né? Aí eu te pergunto outra coisa.
Você acha que o museu ele está mais para o entretenimento ou ele está mais para o pensamento? O museu realmente está sendo um lugar de atravessamento ou ele está sendo um lugar de atravessadores? Só isso que eu queria perguntar. Eu acho que todas essas questões, né, o que a gente está discutindo aqui é exatamente essa situação, né, a gente está falando aqui de artistas cooptados, a gente está falando de deslocamentos, né, dos artistas terem que sair daqui para lá, né, e os que permanecem respondem a determinadas questões que lhes são impostas, né, e sem perceber o que eles acham que estão fazendo o que tem que ser feito, né? Quer dizer, ou seja, a visão crítica dessa situação toda, quer dizer, é preciso desconstruir essa situação e para poder a gente avançar, porque o que está acontecendo é que muitas vezes ao se deixar ou eu tenho uma crítica a Cristiane Tejo, que ela fala assim, num daqueles salões lá do Flamboyant, que ela escreveu para um daqueles salões, ela fala que a produção de arte contemporânea, os artistas hoje perderam a culpa de gerações anteriores que tinham uma certa dificuldade de lidar com a questão do mercado, né? E que elas conseguiam, as novas gerações conseguiam a experimentação com o desejo de ser vendado, né? O que mal tem fazer, o que mal tem, né, se é permitido. A gente vive no capitalismo. Qual é o problema de vender arte se o mundo é capitalista, né? Você fazer uma arte experimental, utilizar as formas, as linguagens mais atravessadas, você entendeu? E ao mesmo tempo vender aquilo, usufruir daquilo, viver. Eu acho que é legal, o artista precisa vender. O artista vai viver de quê? Não é? Mas só que ao mesmo tempo a gente tem que estar ligado nessas questões, porque ao mesmo tempo essa relação do artista com o mercado e com o poder público fazendo todas as manobras para poder criar essas ligações aí, acaba destruindo na obra aquilo que é a coisa mais fundamental, que é a questão crítica. Né? Ao retirar da obra o seu conteúdo político, o seu conteúdo crítico, para simplesmente ressaltar uma questão formal, né? Eu acho que essa é a manobra. Essa é a manobra do capitalismo. O capitalismo, ao absorver o artista, ele faz isso. Ele simplesmente retira da obra a sua capacidade crítica. Né? Então, daí a questão, por exemplo, das vanguardas terem sido absorvidas pelo mercado. Né? Mas eu acho que o problema da arte é como o tempo todo ir solapando essas questões e criando problemas aí o tempo todo, fazendo com que essas questões, com que não há como um artista, por isso que não tem como você falar assim, falar de permanências, né, falar a arte tem que estar o tempo inteiro se revendo, se repensando, se questionando, investigando e ligada nessas questões todas para permanentemente fazer a crítica do processo. A gente vive nesse mundo, fazer o quê? Né? Infelizmente. Se a gente vivesse num outro mundo,
não é diferente. Se a gente estivesse num mundo, digamos, socialista, quem sabe, talvez fosse até pior. Todos são, né, vivendo mas comunismo, no mundo que a gente vive, sabe, a gente é o tempo inteiro achatado e a gente tem que levantar ainda assim, tentar de alguma maneira continuar fazendo alguma coisa. Né? Eu acho que está ligado nessas questões, e eu acho que é o único jeito. Entrar, não deixar que não perder a oportunidade de estar dentro das instituições, sabe, de participar da vida política da comunidade. Não perder a paixão jamais. Não perder jamais. É isso? Acho que sim. Bom, gente, então agradecemos a presença de todos, desejamos boa noite a todos e a todas. Obrigada, Enauro. Obrigado, Ney. Obrigada pelo convite mais uma vez. Gente, até mais, até breve.